A ficção científica russa é, sem dúvida, a mais fantástica do planeta. Agora imagine robôs sendo enviados para a linha de frente, ou pelo menos é o que dizem, porque na prática não é bem assim. Daqui a um ano, prometem 1 milhão de unidades. Mas, enquanto isso, construir uma sociedade futurista e feliz parece cada vez mais distante. Algo não está certo, há algo fora do lugar, tudo parece fora dos eixos, mas ninguém assume a responsabilidade. A pergunta que não quer calar é: que tipo de liderança é essa que temos? Afinal, nós já alertávamos sobre isso. Quer saber quais regiões já estão sentindo na pele que o inverno não será um passeio entre dois países? Então acompanhe, curta e assine nosso conteúdo, porque vamos direto ao ponto. A indústria bélica ucraniana, com seus mísseis e drones, já supera em alguns aspectos até mesmo os famosos tomahawks americanos. Olá pessoal! Aqui é o Grigori Requermono, e este é o Escalpelo ao Vivo. Vamos cortar a realidade sem anestesia. Mesmo que essas pessoas sejam as nossas, mesmo que sejam parte de nós, elas alimentam expectativas infladas. Em 2 ou 3 semanas a euforia dá lugar à frustração, à depressão e ao cansaço. E a máscara cai, revelando exatamente o que sempre quisemos ver. Recentemente o Independent publicou uma matéria sobre o renascimento da indústria militar ucraniana, que ressurge das cinzas. Até aí, tudo certo. Tudo ótimo, não fosse por um detalhe: o Flamingo, um novo desenvolvimento ucraniano, já está sendo usado em combate contra as forças russas e, segundo os dados, supera os tomahawks em alcance e poder de destruição da ogiva. Essa parte da reportagem viralizou em alguns canais do Telegram, e não é difícil entender o motivo. Afinal, é um conteúdo feito sob medida para o público ocidental, mas que infelizmente também foi abraçado por aqueles que adoram um hype, e na minha opinião, isso é um erro grave. Por quê? Porque mesmo para um leigo como eu, comparar o Flamingo com o Tomahawk é como colocar um novato contra um veterano de guerra. Sim, o Flamingo pode ter vantagens pontuais, como maior alcance ou uma ogiva mais potente segundo os fabricantes. Mas o Tomahawk? Esse sim é uma arma que já provou sua eficácia, precisão e capacidade de atingir alvos diversos em condições extremas. Centenas de vezes. Centenas de confirmações de impacto bem-sucedido, contra os mais variados tipos de defesa aérea. O ponto crucial aqui não são as especificações técnicas, mas sim uma palavra simples: acerto. Ninguém sabe se o Flamingo conseguirá romper as defesas antiaéreas de Moscou, criadas justamente para neutralizar ameaças como o Tomahawk. Para afirmar que o Flamingo é superior, seria preciso ter pelo menos uma fração das provas concretas que o Tomahawk já acumulou. Enquanto isso, o que temos são promessas e testes em campo de batalha, um cenário nada ideal para ajustes finos. Recentemente assisti a uma entrevista no canal Militarny com Igor Federic, diretor executivo do Conselho Ucraniano de Armas. Ele foi direto: o Flamingo é uma arma promissora, mas ainda precisa de muitos ajustes. E esses ajustes estão acontecendo agora, durante o conflito. Eu acrescento: isso é perfeitamente normal. Em tempos de paz, o desenvolvimento de um armamento desses levaria anos, com testes exaustivos em polígonos, pesquisas e refinamentos técnicos. Mas estamos em guerra. Tudo acontece sob os holofotes, sob pressão, e com uma necessidade urgente de resultados. Para que empresas ucranianas consigam produzir sistemas tão complexos, 2 fatores são essenciais: financiamento e marketing. Sim, marketing. Porque, sejamos honestos, vivemos em um mundo real, onde até a guerra tem seu lado comercial. Seria ótimo se não fosse assim, mas é. E essa é mais uma faceta da realidade que enfrentamos aqui na Ucrânia. Então vamos ao que interessa. O Flamingo existe, voa e está em constante aprimoramento. Mas esse processo não é rápido, e nem poderia ser. Teremos, sim, um míssil com essas características, ou talvez com algumas modificações, porque os ajustes podem alterar suas especificações. Talvez precise de um motor diferente, uma ogiva mais leve ou um alcance reduzido. O que importa é que no final teremos uma arma poderosa. Mas quais serão suas reais capacidades? Só o tempo e o uso em combate dirão. Por enquanto, porém, afirmar que o Flamingo já supera o Tomahawk é no mínimo precipitado. Recomendo fortemente que assistam a entrevista com Federic. Lá, ele fala não só sobre o Flamingo, mas também sobre o futuro da artilharia e das defesas ucranianas. Em resumo, sim, tudo isso virá. Mas não agora. Teremos um escudo antimísseis ucraniano, teremos um arsenal de longo alcance. Mas para isso, é preciso manter os pés no chão. Não dá para acreditar em milagres só porque alguém batizou um projeto de independência.
É preciso investir dinheiro público, anos a fio, em pesquisa e desenvolvimento sem desvios ou corrupção. Só assim os medos do inimigo se tornarão realidade. E que medos são esses? Justamente os nossos sonhos. Queremos que eles temam a Ucrânia. Queremos que tenham pavor do que somos capazes de construir. Hoje seus receios são como os de uma criança que esconde o pé debaixo das cobertas, com medo do monstro embaixo da cama. Mas logo, muito logo, o monstro vai aparecer e vai arrancar a cabeça deles. Sim, a cabeça. Porque é disso que se trata, de transformar o medo deles em nossa força. E o que dizer dos robôs russos prometidos para a linha de frente? Se não forem para o fronte, para onde irão? 1 milhão de unidades em um ano? Isso exige uma mudança radical de abordagem. Como serão controlados? Como se integrarão às plataformas autônomas já existentes? São perguntas que ainda não têm resposta. Mas uma coisa é certa, a ficção científica russa continua sendo a mais criativa do mundo, pelo menos no papel. Porque o problema não está na falta de meios de controle, mas na incapacidade crônica de transformar promessas em realidade. Todos entendemos do que estamos falando, de uma profusão de drones e sistemas autônomos que no papel dominariam os céus, os mares, a terra e o subterrâneo, uma verdadeira sinfonia de aço e silício. Mas a orquestra, como sempre, desafina. A integração prometida entre inteligência artificial, redes de comando unificadas e plataformas multiambientes não passa de um esboço em PowerPoint, enquanto o relógio não para de contar os dias, as baixas e os recursos desperdiçados. E o que dizer do adversário que enfrentamos? Um inimigo que não apenas planeja, mas executa, enquanto nós nos perdemos em devaneios de ficção militar. Eles não veem conspirações em cada inovação alheia porque não precisam. Tem a arrogância de quem acredita que pode copiar, desmontar e remontar qualquer tecnologia, como fizeram com as locomotivas alemãs e britânicas no século passado. Mas como sempre, o resultado final é uma imitação grotesca, um Frankenstein de peças mal encaixadas que nem para uso civil serve. Não há orgulho em suas criações, apenas desconfiança. Desconfiança de que todos ao redor estão desenvolvendo armas contra eles, porque no fundo, é tudo o que sabem fazer. E assim, enquanto os generais russos sonham com batalhões de robôs verdes marchando em formação impecável, a realidade teima em lembrar que fantasias não ganham guerras. Os Soloviols, Simonias e demais arautos do regime podem até encher horas de programação televisiva com cenários de drones invencíveis e soldados cibernéticos esmagando hordas inimigas, com facas de paraquedista, mas a conta não fecha. Sem financiamento estatal, esses devaneios não passariam de fanfics mal escritas. Com ele, tornam-se apenas mais uma promessa vazia, como as vitórias heroicas que nunca chegam ou os sistemas invencíveis, que se desintegram ao primeiro contato com a realidade. Enquanto isso, no mundo real, os drones ucranianos não precisam de roteiros épicos para serem letais. Eles voam, atacam e retornam, e quando não retornam, pelo menos cumprem sua missão. Na última semana, as discotecas de drones iluminaram 9 regiões russas, transformando portos, refinarias e infraestruturas críticas em alvos precisos. Em Tuapse, um navio foi atingido em cheio. Em outras cidades, subestações elétricas e oleodutos viraram cinzas. E o mais irônico? Os russos já haviam parado de exportar petróleo por aquele porto após o último ataque, agora, estavam apenas finalizando o serviço, como se diz no jargão militar. Não havia mais tanques petroleiros no horizonte, não havia movimento. Apenas um alvo parado, esperando para ser destruído. Mas o verdadeiro golpe de mestre não está nos incêndios visíveis, e sim naquilo que o cidadão russo comum ainda não sente, mas sentirá em breve. As subestações elétricas como a de 110, 25 kV em Gadionka, não são apenas pontos de energia, são os nós que conectam as linhas de alta tensão às redes urbanas. Quando elas caem, a escuridão não é imediata, mas gradual. Primeiro, os apagões localizados. Depois, as falhas no abastecimento de água, porque as bombas param. Então, o frio, porque os sistemas de aquecimento dependem da eletricidade. E por fim, a indignação, porque afinal, como assim não temos luz? Não temos água? Não temos gás? O povo russo está acostumado a culpar os sabotadores ucranianos por tudo, mas a verdade é mais incômoda. A crise energética que se avizinha é obra de anos de negligência, corrupção e prioridades distorcidas. Os bilhões que deveriam ter sido investidos em modernizar usinas, reparar redes de distribuição e garantir o abastecimento básico foram desviados para tanques, mísseis e salários de mercenários. Enquanto isso, as regiões além dos Urais já sofrem com apagões crônicos, racionamentos e sistemas de esgoto colapsados,
E isso não tem nada a ver com a Ucrânia. É o resultado puro e simples da gestão putinista, um país que prefere gastar em guerras de conquista do que em garantir que seus cidadãos tenham água quente no inverno. Mas a Ucrânia não precisa inventar desculpas. A parte esquerda do mapa, aquela mais próxima da fronteira, é inteiramente sua obra. E os resultados estão aí: Belgorod implorando por soluções, Kursk questionando seu governador, Kinston tentando explicar o inexplicável. O que fazer quando falta luz e água por dias? Perguntam os moradores. A resposta? Se não houver energia, não haverá canalização. Um consolo vazio, típico de quem governa com base em ameaças, não em soluções. E é justamente essa a diferença. Enquanto um lado gasta fortunas em fantasias militares, o outro aprendeu a transformar cada recurso em um golpe preciso. Não há heróis de faca na mão, não há discursos inflamados, apenas eficiência. E no fim das contas é isso que decide guerras. Não quem sonha mais alto, mas quem acerta mais forte. Perguntam-se os cidadãos, enquanto os gabinetes se enchem de papéis inúteis. Planos, diretrizes, manuais, tudo muito bonito no papel, mas que não acende uma lâmpada, não esquenta um fogão, não faz a água correr nas torneiras. Vamos nos esforçar, dizem. Vamos trabalhar duro. Palavras vazias como se o esforço bastasse quando falta tudo mais. E no meio desse teatro burocrático, quem paga o preço são os mesmos de sempre. Os que acordam de madrugada para enfrentar filas, os que improvisam velas em casas geladas, os que olham para o céu à noite e se perguntam se o próximo míssil trará consigo a escuridão definitiva. Mas a pergunta que não quer calar é outra. Por que agora? Por que só no quarto ano dessa guerra absurda é que as luzes começaram a apagar com essa frequência? A resposta é simples, e está escrita nos mapas de ataques ucranianos. Durante 3 anos, a Rússia bombardeou usinas, subestações, linhas de transmissão do outro lado da fronteira, como se a energia fosse um jogo de xadrez, onde só um lado pode mover as peças. Agora a Ucrânia aprendeu a jogar, e aprendeu bem. Não com discursos, não com bravatas, mas com precisão cirúrgica. Cada drone que cruza a fronteira é um lembrete. A guerra não é mais um espetáculo de fogos de artifício para plateias domesticadas. É uma troca de golpes, onde quem erra paga. E o que faz o governo diante disso? Imprime manuais. Sim, manuais. Em papel encerado para que resistam à umidade, ao frio, ao desespero. Como sobreviver sem luz, o que fazer durante um blackout, dicas para cozinhar com velas. Uma piada macabra se não fosse trágica. Afinal, de que adianta ensinar as pessoas a acender fogueiras em panelas quando o problema não é a falta de criatividade, mas a falta de planejamento? Quando o Estado prefere gastar fortunas em tanques que não funcionam e foguetes que caem no próprio quintal, em vez de investir no que realmente importa, a infraestrutura que mantém um país de pé. E não são só os civis que sofrem. Os próprios trabalhadores das indústrias bélicas, aqueles que deveriam ser os heróis da pátria, estão sendo abandonados. Fábricas que produzem motores de tanques, drones, munições estratégicas atrasam salários há meses. Em São Petersburgo, uma unidade inteira foi fechada do dia para a noite. Em Belgorod, operários protestam contra 3 meses de salários atrasados. E o mais irônico? Essas empresas estão na lista de infraestrutura crítica, aquelas que, segundo a lei, não podem parar sob nenhuma circunstância. Mas pagar os trabalhadores? Ah, isso é negociável. Enquanto isso, a propaganda tenta vender a ilusão de um novo plano quinquenal, como nos tempos de Stalin. Vamos reconstruir. Gritam os apresentadores de TV, com aquele tom de quem acredita que repetir mentiras as transforma em verdades. Mas há um detalhe: o stalinismo funcionava porque havia uma ideia por trás, distorcida, brutal, mas uma ideia. Hoje, o que une os russos não é um sonho, não é uma utopia, nem mesmo o ódio ao inimigo. É o medo. Medo da escuridão, medo da fome, medo do futuro. E medo, por mais que o embrulhem em bandeiras e hinos, nunca foi combustível suficiente para construir nada. O mais triste é ver como até os mais fiéis começam a duvidar. Os que antes aplaudiam cada bombardeio, cada ameaça, cada discurso inflamado, agora olham para suas contas bancárias vazias e se perguntam: onde está a grandeza prometida? Onde está a estabilidade que justificaria todos os sacrifícios? A resposta está nas ruas, nos protestos silenciosos, nas velas que iluminam janelas escuras. Não são apenas luzes que faltam. É a confiança. E quando essa se apaga, nem todos os manuais do mundo conseguem acendê-la de volta. Não é à toa que ele se arrasta entre os últimos colocados no ranking da decência, certo? E o pior, usa essa mediocridade como moeda de troca no seu circo particular, cegando os incautos com migalhas de esperança, enquanto esmaga quem ousa questionar.
Mas cadê o mínimo de humanidade? Cadê o gesto que fosse, nem que fosse falso, para dizer eu me importo? Nada. Apenas o vazio calculado de quem sabe que o poder se alimenta de silêncios. E falando em silêncios, deixem-me confessar algo a vocês, meus caros espectadores. Não é exagero, não é retórica, eu amo vocês. Amo profundamente. Não pelo que assistem, mas pelo que fazem. Porque assistir é fácil. O difícil é agir. E vocês agem. Enviam provas, desmascaram mentiras, transformam indignação em ação. Foi assim com aquela imagem ridícula, aquela montagem grotesca que os propagandistas russos tentaram vender como verdade. Vocês a encontraram, me mandaram, e eu ri. Ri muito. Porque era tão absurda que até o mais desavisado perceberia. Não passava de um pesadelo digital, desses que a inteligência artificial cospe quando lhe pedem para inventar heróis. Mas sabe o que mais me impressionou? A reação dos nossos. Não os especialistas de estúdio, não os burocratas de plantão, mas vocês. Vocês que olharam para aquela imagem e viram além. Viram o que ela realmente era, um espelho quebrado da covardia alheia. Porque os ucranianos não estão correndo para o Kremlin. Eles já fizeram o que tinham que fazer lá dentro. Já atearam fogo. E agora? Agora correm dele com as chamas lambendo seus calcanhares, rumo ao que sobrou de Moscou. É essa mensagem subliminar que os propagandistas não entenderam. Ou entenderam e por isso entraram em pânico. Eles não perceberam que no fundo a imagem era profética. Porque a história se repete, e a Rússia já desmoronou 2 vezes antes. Não com chamas no Kremlin, é verdade, mas com algo pior. Com o cheiro de podridão no ar, com a vergonha de quem percebe tarde demais, que construiu um império sobre areia movediça. E agora, mais uma vez, o chão treme. Só que desta vez não será por acaso. Desta vez será porque alguém, muitos alguéns, decidiu que era hora de ajudar a empurrar. E é aí que vocês entram. Porque a Ucrânia não é só um país. É uma ideia. A ideia de que é possível viver sem senhores, sem mentiras, sem medo. E essa ideia incomoda. Incomoda tanto que eles estão dispostos a tudo para apagá-la. Mas nós não vamos deixar. Cada doação, cada ato de voluntariado, cada voz que se ergue contra a barbárie é um tijolo na muralha que protege esse futuro. Um futuro onde não haverá mais Norquins nem seus mestres, onde os covardes correrão para os esgotos enquanto o mundo assiste aliviado. Então, meus amigos, continuem. Doem. Voluntariem-se. Falem. Porque a vitória não é um destino, é uma construção. E cada um de vocês é um pedreiro. Até breve. Tenho certeza de que teremos muito o que celebrar.